Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 46, apenas o versículo 1 da palavra do Senhor. Salmo 46 e o versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra lida nesta noite. Pedir ao Senhor, meu Deus, como sempre peço, que o Senhor fale conosco nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Fala, Senhor, com cada vida especificadamente, com cada pessoa, Senhor, com cada ouvinte da Tua voz. Direciona, meu Deus, a palavra em cada coração, correspondendo, Senhor, ao clamor, à busca. Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso a Jesus esta noite, com alegria ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Queridos irmãos, amada igreja do Senhor, estamos aqui essa noite para ouvir a palavra de Deus. Eu estou dando sequência a uma palavra que eu comecei ela já na quarta-feira passada. Hoje faz uma semana que eu comecei essa palavra, portanto eu ministrei 1, 2, 3, 4, 5. Hoje é a sexta ministração da mesma palavra que eu estou dando sequência, falando sobre vitória de Deus para a nossa vida. Não tem como eu falar de vitória e não começar nessa noite a falar do Salmo 46, porque no versículo 1 ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãos, isto me alegra, sabe por quê? Porque toda vez que eu preciso de ajuda, que nós precisamos de ajuda, nós recorremos a Deus em oração, recorremos a Deus pela fé, recorremos a Deus na palavra, recorremos a Deus no clamor. Se nós estamos necessitados, ou até mesmo se as coisas estão boas, nós falamos: Deus, muito obrigado pela conquista, porque tudo que nós temos, nós conquistamos, nós possuímos, e até aquilo que nós ainda vamos ter nessa entrada do próximo ano, será o nosso Deus que tem nos dado, porque Ele é o socorro bem presente. Bem presente quer dizer, Ele chega na hora certa, no momento certo, no dia certo, na hora exata. Ele não chega adiantado, Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. É por isso que nós vamos servir ao Senhor, porque Ele chega sempre no bom momento para nos ajudar. Amém? Vamos ler esta noite também o Salmo capítulo 27. Vamos ficar apenas em Salmo, amém? Nós lemos o 46, vamos voltar agora ao capítulo 47. Salmo 47, desculpa, 47 não, me perdoe, 27. É que eu falei 46, estava na minha cabeça 40. É o 27. E nós vamos ler o versículo 14. Amém? Versículo 14, Salmo 27, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Observe bem que o versículo que nós lemos, ele fala duas vezes para nós esperarmos no Senhor. Mais de uma vez Deus confirma: espera, espera. Vamos entender esse versículo. Ele diz primeiro: espera no Senhor. O que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor quer dizer o seguinte, irmãos: quando nós temos uma oração para fazer a Deus, um problema para resolver, que nós oramos a Deus, o que nós fazemos na oração? A oração é uma conversa a Deus, aonde nós vamos falar para Ele o que nós estamos passando e qual é a ajuda que nós precisamos. Vamos usar um exemplo. A pessoa, por exemplo, ela está desempregada. Qual é a oração dela? Senhor, eu te peço, abra uma porta de emprego na minha vida. Então a pessoa fez a oração e esta oração ficou na mão do Senhor. Esperar em Deus quer dizer eu pegar a minha necessidade do desemprego, um exemplo aqui citado, deixar na mão de Deus. É a pessoa pegar, por exemplo, a situação de desemprego ou de uma doença. A pessoa falar: Senhor, eu te peço, tira essa dor, tira essa doença, tira esse mal. É colocar na mão de Deus e deixar
Ele responder. É a pessoa, por exemplo, está passando por problemas em casa, problemas em vida, no casamento, na saúde, problema de vício, colocar na mão de Deus e falar: Senhor, liberta-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, visita a minha casa. Então esperar em Deus quer dizer o quê? É você pegar os seus problemas, os seus clamores, as suas necessidades, deixar na mão do Senhor. Esperar em Deus é deixar que Deus resolva. Espera no Senhor. Aí depois há uma vírgula, a sequência então: anima-te. Por que anima-te? Porque nós não podemos desanimar na nossa oração. Existem pessoas que elas oram a Deus, elas buscam a Deus por uma resposta, e o tempo vai passando, os dias vão passando, e a pessoa desanima. A pessoa deixa de ir para a igreja, a pessoa deixa de falar com Deus, a pessoa deixa de buscar a Deus, porque ela se desanima por não ver a resposta na vida dela. Não, meus irmãos, se colocamos na mão de Deus, vamos esperar no Senhor. Israel esperou 40 anos até entrar na terra da promessa. Jesus havia sido prometido para vir ao mundo, mas ele só veio no tempo certo. E antes de Jesus vir a este mundo, existe um período que são os 400 anos de silêncio. Do livro de Malaquias, do final do livro de Malaquias capítulo 3 até Mateus capítulo 1, são 400 anos que Deus não falou nada. Eu não sei se na sua Bíblia é assim, mas na minha Bíblia, por exemplo, essa aqui que eu estou usando só tem uma página em branco. Quando termina o livro de Malaquias, aqui está Malaquias, termina Malaquias, vai falar no Novo Testamento, há uma página em branco. Essa página em branco na Bíblia representa o período que Deus ficou em silêncio. Mas depois de 400 anos, Jesus veio e mudou a situação. Eu estou dizendo que há situações e há momentos que talvez pode demorar um pouco a acontecer um milagre, mas demorar não quer dizer que Deus não vai agir. Demorar não quer dizer que Deus não vai operar. Demorar não quer dizer que Deus vai deixar de dar a resposta. Demorar pode ser para nós um momento angustioso, mas quem confia no Senhor, espera. Nós já ouvimos tantos testemunhos de tanta gente, eu mesmo já ouvi nesses anos de fé, tanto testemunho de tanta gente falando assim: eu orava por tal pessoa, eu levei anos esperando que aquela pessoa se convertesse, eu esperei muito tempo para Deus fazer tal coisa acontecer, e Deus fez. Irmãos, eu não estou dizendo para você que a vida ela é um passe de mágica, que nós oramos hoje e a resposta vem agora. Existem situações que Deus vai responder na hora, imediatamente. Há situações que talvez podem demorar um pouquinho, mas ela acontece. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que com Deus, ainda que possa demorar um pouco para Ele nos responder, Ele vai nos responder. Ele não vai decepcionar a nossa fé. Esta é a melhor palavra. Eu orei a Deus e Deus não fez nada. Não, Deus vai fazer. Mas o tempo. E anima-te. A continuação: espera no Senhor, vírgula, anima-te, vírgula, e Ele fortalecerá o teu coração. Sabe qual é esse fortalecer o coração aqui? É a resposta da oração. Nós deixamos na mão de Deus, não desanimamos, independente do tempo que for. Por exemplo, todo mundo aqui um dia aceitou Jesus e se converteu. Talvez levou muitos anos alguém orando pela vida da gente. Talvez levou muito tempo para alguém clamando pela vida da gente. Quer ver um exemplo? Posso contar um testemunho particular meu? A minha avó, ela era crente, assembleana, dessas assembleana roxa mesmo. A minha avó por parte de mãe, amém? E a minha avó, ela sempre fazia uma oração, pedindo a Deus que no futuro a sua família viesse se converter e aceitar Jesus. Os filhos, parentes, até os netos talvez, seria a oração dela. A minha avó, quando ela faleceu, se eu não me engano, foi nos anos 60. A minha avó por parte de mãe, nos anos 60 ou 70, começo de 70 que ela veio a falecer. Irmãos, eu nasci em 84, tenho 37 anos. Eu só fui me converter no ano 2000, quando eu tinha 15 para 16 anos. Então veja quantos anos se passaram. Estou só usando exemplo,
para citar para vocês que a oração da minha avó, pedindo para Deus salvar a família, chegou até a minha vida. Demorou muito tempo, mas hoje eu estou aqui servindo ao Senhor. Você está servindo ao Senhor porque talvez alguém na sua família levou muito tempo orando por você. Irmãos, existem pessoas que são amigos meus, são pessoas que eu gosto, são pessoas que eu amo, são pessoas que eu tenho um grande carinho, que sempre eu prego e evangelizo a vida deles, mas eu também coloco eles em oração, e eu não me desanimo, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde o evangelho vai chegar na vida deles. Assim também funciona, irmãos, com pessoas do nosso serviço, pessoas onde nós trabalhamos, pessoas que convivem em nosso meio. Temos que colocar em oração, deixar na mão de Deus, não desanimar, porque quando ele fala fortalecerá o vosso coração, quer dizer, Deus vai responder no tempo de Deus, amém? A Bíblia vai dizer que o tempo de Deus, lá no livro de 2 Pedro, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Quer dizer então que eu vou ter que esperar 1000 anos para Deus me responder? Não, eu estou dizendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É por isso que muita gente se afasta da igreja, porque ora, busca, não vê nada acontecendo e fala: Deus não existe, eu vou sair da igreja. Não, Deus existe, Deus é poderoso, Deus é fiel, mas temos que entender que tudo é no tempo de Deus, amém? Vamos ler agora o Salmo 37, Salmo 37 agora. Nós lemos o 27, vamos ler o 37. Abra sua Bíblia, Salmo 37. Glória a Deus. Agora a água gelada funcionou, né? No calorzinho, como está hoje, sabe que a água ali está bem geladinha. Salmo 37, versículo 39 e versículo 40. Estamos lendo só livro de Salmos hoje, amém? Salmo 37, versículo 39 e versículo 40. Diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém? Mas a salvação dos justos, quem é o justo? Aquele que serve a Deus. Já lemos isso aqui na Bíblia tantas vezes, mas sempre é bom ler de novo, né? Diácono Lilo, leia para nós, por favor, Malaquias 3,18, para nós vermos quem é o justo segundo a Bíblia, quem é o ímpio segundo a Bíblia, amém? Só ele vai ler, mas se quiser acompanhar também. Mas nós vamos voltar aqui para o Salmo 37. Leia para nós, por favor, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Para quem está procurando, está do lado de Mateus, mas se você quiser apenas ouvir, amém? Malaquias 3, 18, com aquela voz de trovão abençoada. Malaquias 3, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve. Abençoado. Qual é o sinônimo de ser abençoado, meus irmãos? É saber que nós podemos ter bens, mas nós somos salvos. É saber que nós podemos ter bem, mas Deus está nos protegendo. É saber que nós podemos ter as coisas, conquistar tudo que as pessoas do mundo podem conquistar, mas nós temos que Deus é conosco em todo o tempo. Temos paz, temos segurança, temos felicidade verdadeira. Nós não apenas rimos da boca para fora. Dentro de nós, meus irmãos, há uma alegria real, completa e perfeita. Dentro de nós há uma felicidade emocional. Mas eu sei que você está alegre, porque você não veio aqui para me ouvir, você veio aqui para ouvir a Deus. Podia estar outra pessoa pregando, podia estar outra pessoa aqui nesse altar, que Deus poderia e pode levantar se Ele quiser, porque é a vontade do Senhor. Mas estamos aqui, meus irmãos, para ouvir a Deus. Quando você estava louvando comigo, você estava louvando, não era para mim, era para o Senhor. Quando você dobra o seu joelho e você ora, você não ora para eu ouvir a sua oração, ou para eu saber que você está orando. Você ora para falar com Deus. Por quê? Porque a nossa vida, irmãos, alegra. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Sabe quem é este rio? A Bíblia vai dizer em Apocalipse que o rio é pessoas. O rio representa pessoas.
Então, quando o Salmo 46 diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, esse rio somos nós. Nós alegramos a Deus, meus irmãos. Eu estava vindo do ônibus para cá, no ônibus cheio, que até falei com o Nilo que não deu para falar pelo telefone. Devia ter mais ou menos umas 4 milhões de pessoas no ônibus. Estou exagerando, é claro, né? Mas eu estava lá com meu fone de ouvido, ouvindo o meu louvor. Mesmo estando em um ônibus cheio de pessoas que não são cristãs, se são ou não são, eu não sei. Eu não conheço o coração de ninguém, não conheço ninguém que estava ali no ônibus. Mas eu estava ali ouvindo o meu louvor e eu estava alegre, meus irmãos, porque eu estava pensando, eu vou para um culto abençoado daqui a pouco. Eu vou estar no culto. Eu não importa, irmão, se tem pouco ou muita gente, não estou importando com quantas pessoas estão aqui. É claro, seja que Deus enche a igreja, isso aí é óbvio, amém? Mas nós não estamos olhando para as pessoas, estamos olhando para Deus. E quando olhamos para Deus, é igual, por exemplo, a esposa do Adelso. Eu estava conversando com ela no final do culto, com ele também, com a família dele, né? Que eles me deram uma carona do 39, ainda o 39 do Salmo 37. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, no tempo do sofrimento. Deus cuidará de cada um, amém? Glória a Deus. Versículo 40: e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confia nele. Os ímpios podem representar os problemas da vida. Se os problemas vierem sobre nós como uma montanha, ficamos tranquilos. Deus nos fará ultrapassar as montanhas.